agora tem essa reestruturação do organograma profissional, sai mais um, que é o Gabriel Skinner, né? E aí tem o Luiz Carlos que passa da base profissional. Aos poucos vai mudando um pouquinho essa reestruturação, você entende assim? Não, está mudando a força, né? Os outros estão mudando. O Corinthians levou o Fabinho, é o Dorival, que é cercado de 1 milhão de amigos, essa música do Roberto Carlos, né? Leva o Juan. Não, porque peraí, cara, o que o Juan fez para trabalhar na seleção brasileira? Sério? Não, é verdade, mas essa associação foi maravilhosa. Não é? Você vê antes ele quis o Muricy. Cara, o Muricy nem viaja com o São Paulo. O Muricy tá lá na dele lá. O Muricy no São Paulo, ele é uma entidade, gente. Ele tá lá no CT, é importante na história do clube. Então o cara que chega lá ver o Muricy não precisa fazer nada. Para ficar sentado no banquinho vendo o treino ali e tal, tomando um café, tá tudo bem. O cara fala, olha o Muricy. Sabe, moleque da base, olha o Muricy. Chega o jogador de fora, pô, o Muricy. O cara tá na história do São Paulo. O Muricy num outro local não é a mesma coisa, correto? Põe o Muricy no mesmo cargo no Flamengo, não tem esse peso. Não tem esse Até peso. No Fluminense. Exato. Então, assim, é diferente. Agora, o Muricy na seleção, pô, teve questões de saúde, ele tá já em outra vibe agora e tal. Deixa o Muricy quieto no canto dele. Aí queria o Muricy, por quê? Trabalhou com o Muricy ali, né, e tal. É um nome pesado, certamente tiveram um bom entendimento, senão o Dorival não pensaria. O Juan, talvez a mesma coisa. Agora, o Juan fez um grande trabalho para a seleção. O Dorival quer se cercar de 1 milhão de amigos, tudo bem, levou. Fez um favor ao Flamengo, porque o Juan, depois daquela entrevista que ele deu no começo do ano, já era para não ter continuado. Se embananando para explicar o que fazia, não, né? Não, André, e assim, ele disse que com os técnicos estrangeiros ele tinha dificuldade de ser ouvido. Cara, o cara é gerente. O gerente é um cargo de chefia, não é isso? Em qualquer lugar. Treinador. Então, peraí. Se eu sou um gerente de futebol, aí eu vou lá no Vitor Pereira e falo, eu sou apresentado a ele em algum momento, né? E no caso dele tem um detalhe: um jogador de seleção brasileira, jogador de times da Europa. Não o Zé Mané ali que caiu, que ninguém sabe quem é. Um cara que tem uma história. O Vitor Pereira sabe quem é. Então vamos ficar no Vitor Pereira como exemplo. Tem outros. Aí chega lá, o Juan, nosso gerente, tudo, já olha e fala, pô, sei quem é, claro, né? Já jogou muita bola, né? Ok. Copa do Mundo. Copa do Mundo e tudo. Aí, em dado momento, ele vai no Vitor Pereira, Vitor, queria conversar com você, não sei o quê, bababá. Algum assunto, né? Alguma observação, algum feedback, alguma dica, né? De algumas coisas que... Acho que aí era uma coisa fundamental para esses caras. Dar um suporte para esses técnicos de fora, explicar como as coisas funcionam, né? E tal, para que pensando no bem do Flamengo, porque você tem que pensar o quê? Né? Esse cara tem que dar certo. Para a gente aqui vai ser bom, então tentar ajudar. Aí você vai tentar ajudar, tentar conversar, o cara não te ouve. Você vai lá no presidente, se tiver, vem cá, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou no técnico, o cara vira as costas para mim, eu não quer me ouvir, digamos que fosse assim, com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, com o Paulo Souza, com qualquer um. Vocês têm que se posicionar. Aí você, o cara não me ouve muito, eu fico aqui quietinho no canto, lamento. Não, isso não é postura de um gerente. Tá errado. Tá errado. Ele ainda falou isso. Quer dizer, peraí, gente. Pode ser um cara muito gente boa, e é uma pessoa bem, bem legal, o Juan, um cara tranquilo, mas não é isso que a gente precisa. O Flamengo precisa, que o futebol precisa. Profissionais têm que se posicionar, tem que tomar decisões, tem que ser proativos, tem que ter coragem de chegar e falar as coisas. Eu tô aqui no meu canto, cara. Ficou parecendo assim, o técnico não quer me ouvir, eu não falo nada. Aí o técnico brasileiro quer me ouvir, porque aí é uma outra pegada. Não, e ele ainda falou que praticamente agradecendo ao Tite por estar incluindo o Juan nos processos, né? Agradeceu, né? Agradeceu. Obrigado ao surreal, inacreditável. Pô, eu agradecer porque você está fazendo o seu trabalho, por qual você é pago. Então, assim, foi um desastre aquilo. Aí o Dorival quer levar o Juan, leva o Juan. Entendeu? Mas agora depende de quem chega, né? Quem chega é capaz, quem vai ocupar esses cargos é mais preparado, vai prestar um serviço melhor ao Flamengo? Vão deixar trabalhar essas pessoas, se forem capacitadas, né? Vão deixar trabalhar? Aí pega o cara da base e promove. O Noval também foi promovido da base para diretor de futebol em dado momento na gestão anterior. Foi um desastre. Estava acostumado a lidar com os garotos ali, aquela parte. Aí inventaram um cargo para ele, gerente de transição. Gerente de transição. O que faz um gerente de transição? Né? O jogador faz a transição da base profissional. E esse gerente faz o quê? Conversa, aconselha, fica ali e tal. Encaixaram ele ali que não queriam mandar ele embora. Apresenta, ó, fulano, esse aqui é fulano. Mas não deu certo quando o promoveram a diretor. Então tem que ver também quem está assumindo, se está preparado para esse cargo e tal. Tem gente que está especulando
questões da saída do Gabriel Skinner, porque ele tem um parentesco lá com o BAP, né? O BAP é candidato à presidência do Flamengo assumidamente, e que poderia ser algum tipo já de represália ou coisa parecida. Eu não sei até que ponto, apesar de parentesco, eles têm essa proximidade, confesso que eu não sei, porque o Gabriel Skinner já está no Flamengo há muito tempo, independente do BAP. Ele trabalhou antes, foi embora para a China com o Vanderlei Luxemburgo, né, quando o Vanderlei foi para a China, voltou em 2019, tá, e ficou até agora. Então, não sei. Às vezes pode ser parente, ser muito próximo, de repente você é parente, mas está mais próximo de outras pessoas. Não tem a menor ideia, você não tem a menor ideea. Tá? Não vou comentar sobre isso. E não sei se essa saída dele tem a ver com isso ou se o trabalho não estava agradando também. Né? Então, não estou aqui para ficar afirmando nada, porque realmente não tenho condições de falar sobre isso. Mas é uma função mais de supervisão, uma função mais ali de cuidar de logística, esse tipo de coisa. Esse não parece ser o problema do Flamengo, né? O problema do Flamengo, eu acho que nas relações ali dentro, técnico, comissão técnica, dirigentes e os gerentes têm uma outra função, é outro papel, deveriam ter outro papel. Tá? Esses técnicos que passaram de fora, quando chega o Paulo Souza com o pé na porta para mudar tudo, porque alguém lá atrás falou para ele, queremos mudar tudo. Querem mudar tudo? Tá bom, vamos chegar para mudar tudo. E aí deu tudo errado, por quê? Ele cometeu erros, mas também não teve respaldo. Né? Talvez, se ele ouvisse, ou alguém quisesse falar, alguém poderia ter alertado. Olha, cara, aqui funciona assim. Assim, assim, assim. Aí ele quis bater de frente, aí quando bateu de frente com o Diego Alves, vocês vão se lembrar, quando teve problema com o Diego Alves, foram para uma reunião com os dirigentes, o técnico, Paulo Souza, e 5 jogadores. 5 jogadores. O problema era com um jogador. É mais ou menos o seguinte: dentro de uma empresa, o chefe da seção tem uma dificuldade ali com o funcionário. Aí eles vão ter uma reunião com o gerente, que está acima do chefe da seção. Aí vai o funcionário que teve o problema com o chefe e vão mais 4 colegas do cara, para defender o cara, provavelmente, né? Isso não existe, gente. Por que os outros jogadores foram fazer o quê lá? Você vê a força dos caras, cara, a panela fortíssima. Aí quando o cara percebe que ele está lutando contra uma panela, já tarde demais, já se embanalou todo, aí cometeu também outros erros, e aí acabou. Aí você ouve aí o Felipe Luiz dar entrevista e falar sobre como que os jogadores gostavam, entre aspas, do cara, e essa coisa toda. Ou seja, ali, cara, era muito claro. Agora mudou isso, né, gente? Remanescente desse grupo tem muito pouco agora. Tem muito pouco. Quem é dessa época ali? Tem o Gabriel, que não era bem da panela desse pessoal, porque a gente sabe. Tem meio que uma outra turma e tal. O Gerson, né? Arrascaeta, meio que na dele também. Henrique, e o Bruno Henrique. Nunca foi. São caras assim, acho que mais na deles, né? Tanto o Arrascaeta como o Bruno Henrique não parece. Agora, antes você tinha os dois Diego, você tinha Arão, tinha Rodrigo Caio, tinha Felipe Luiz, né? Que dá entrevistas muito interessantes sobre isso, fala coisas assim muito interessantes sobre isso. Está lá no Flamengo ainda, está lá agora no Sub-17. Tem gente que queria colocar para ser técnico do Felipe Luiz, técnico do profissional. Aí vou te contar, aí se o Dorival quer ter 1 milhão de amigos, isso aí seria uma ação entre amigos, né? Felipe Luiz, técnico do Flamengo, lá com aquela turma toda que estava lá. O pessoal acha que eu não gosto dos caras de 2019. Não é que eu não gosto, não. É que eu acho que o Flamengo tem que estar em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, em quinto lugar. O jogador tudo passa. Entendeu? Até o Zico passou, gente. Ficar negócio de apego a jogador de futebol. Isso não existe. Jogador de futebol também não tem apego a clube, não. Tem que jogar em outro lugar, ele vai. É a profissão dele, tá certo, não tá errado. Mas, enfim, vivemos uma era de torcedores de jogador e não torcedores de clube, alguns. O André, você queria falar um pouco dessas mudanças, mas antes até... Eu vou te adiantar a pergunta, mas antes eu vou tirar uma dúvida com o Mauro, que eu não sei se o Mauro tem informação para você poder falar. Porque a sensação que dá, eu não vejo movimento, aí vai ser a pergunta que eu vou fazer para o Mauro, movimento assim de ir atrás de profissionais para a saída do Juan e Fabinho. E aí você... Acho que aí a pergunta que o Mauro fez aqui na live, eu lembro de pelo menos umas 10 vezes, o Mauro já perguntou aqui na live, o que faz Juan e Fabinho? Porque se você não vai nem buscar substituto, é porque realmente, o que faziam Fabinho e Juan? Mauro, você tem alguma informação de possíveis substitutos ou não. Vai continuar assim? Não tem, né? Não tem. A única informação que eu tenho... É o Luiz Carlos. O Luiz Carlos foi promovido. Sim. Fora, mas é uma pessoa, né? Saíram 3. Os outros, eu não sei quem vai ser, se vai chegar alguém. Só sei que o Braz não vai sair. O Braz continua firme e forte. Não, aí eu posso... O Mauro é o cara que trabalha mais com informação e eu mais com análise, mas eu tenho informação que a visão é justamente essa. Agora a coisa vai se oficializar, de certa forma, lógico que ninguém vai falar isso
ninguém vai meter uma nota falando sobre isso, nem essa informação na nota, é que agora a coisa vai ser mais transparente no sentido de estar na mão do Tite e da sua comissão técnica. Está na mão deles. Esses caras vão ficar ali, são diretores e tal, aí faz uma intermediaçãozinha ali com o Braz, com o próprio Landim e tal, mas a coisa tá na mão do Tite. Futebol profissional do Flamengo tá na mão do Tite e da sua comissão técnica. É isso, essa definição, é lógico que a ação teve que partir de fora, como a Mauro já falou muito bem, né? O Corinthians foi lá, tirou o Fabinho e tal, e eles aproveitaram a situação, deram uma rearrumada, fizeram ali uma escadinha, mas o futebol profissional está na mão do Tite. Essa coisa de que agora o Mauro trazendo a informação de que se não contratar o jogador é a base, quem foi que falou isso? Foi o Tite, não foi o Marcos Braz, não foi o Landim, foi o Tite que falou isso. Então a coisa agora, o futebol profissional do Flamengo está na mão do Tite. E tá errado? Tá. Tá errado, não no sentido de confiar num treinador que vencedor em clubes, que treinou a seleção brasileira, ainda que sem conquistar a Copa do Mundo, mas treinou a seleção em 2 Copas do Mundo e tem currículo. Eu digo que tá errado porque se perder o estadual fazendo vergonha, e aí? E aí, o Tite vai entrar nessa aí, porque já tem fora Tite, amigo. E o respaldo, já tem jornalista, já tem influenciador, já começando a gente conhece esse processo de outros profissionais. Começa dando um certo voto de confiança, e daqui a pouco começa a falar aquelas coisas assim, não tem padrão de jogo, é um nada taticamente, pipipi, daqui a pouco é a campanha fora. E a campanha fora, com os resultados ruins, começa a virar onda, tsunami leva. Eu sempre uso essa imagem, porque é exatamente isso. A coisa começa com um discurso ameno e tal, aí não joga bem, perde. E aí o discurso vai começando a ficar mais forte, ganhando uma certa contundência e tal. E se a coisa começar a degringolar, aí daqui a pouco surge o dossiê. O Tite não é tão bem aceito entre os jogadores. Gente, já aconteceu muitas e muitas vezes no Flamengo, pra gente achar que dessa vez não. Não tem esse negócio do hoje não, hoje sim, né? A coisa acontece no Flamengo. Então, assim, a coisa está sendo entregue ao Tite, porque o Tite tem demonstrado ideias claras, competência. O Tite tem até demonstrado até alguma mudança de perfil, que de repente ele pode ter revisto na sua pausa aí e saída de seleção. Essa visão de que se não tem jogador para resolver o problema, mesmo com dinheiro, usa a base, isso para o Tite é novidade. Esse discurso não existia, o Tite treinador de clube. Não existia. Está existindo agora. Pode ser uma mudança dele e que o clube está seguindo. Mas aí é o que a questão toda é o respaldo lá na frente. Ok, está dando esse poder para o treinador, então agora não vai ficar dando ouvido para influenciador, para YouTube, para jornalista, e por qualquer sequência e tal de resultado ruim vai derrubar o cara. Tem que ter coerência nisso aí. Ou então, meu amigo, cria uma estrutura de departamento profissional, o treinador é só mais um, como é o Real Madrid. O Real Madrid andou uma época aí mandando o treinador emendado no outro embora. Depois quem deu certo ali foi Zidane e Carlo Ancelotti. O resto, Rafa Benítez, aqueles caras todos, ninguém ficava lá. Mas tinha uma estrutura em que o treinador era só uma peça na engrenagem. Agora, o Flamengo dá esse poder todo pro treinador em determinado momento ali, achando que, o trabalho vai ser de longo prazo. Mas aí, conforme se os resultados não acontecem e vem a onda de torcida influenciador, manda o cara embora, aí acontece o que aconteceu com o Sampaoli. Estava cheio de poder, pediu o Alan e Luiz Araújo. Agora é o Tite que vai ter que comandar o Alan e o Luiz Araújo, né?